Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para acompanhar estes e nossos próximos trabalhos, subscrevam no canal, deem um like e partilhem com vossos amigos mais próximos e mais distantes também e de outros familiares. Quando falamos sobre criatividade e inovação, remete-nos a recair sobre o empreendedorismo, tema que será debatido hoje. Assim sendo, passo a apresentar os meus convidados de painel para poder abordar sobre este tema interessante quanto a mim, a ti e os outros que nos assistem lá de casa. Está comigo o Dr. Higino. Boa noite. Está comigo também o Edvandro Calumbaque. Boa noite. E hoje nós poderemos falar sobre o empreendedorismo juvenil e o fomento do autoemprego. Bem, gostava que o pessoal conhecesse mais sobre os meus convidados, dando assim a oportunidade de poder falar mais sobre eles. Bom, já fui apresentado, Higino Pinto é o meu nome, casado, pai de 2 crianças, 2 filhos, formado em Economia e Gestão pela Universidade Abdelmalek Saad do Reino de Marrocos e docente nas cadeiras de Gestão de Organização de Empresas, Gestão de Produção e Logística Empresarial, Economia Internacional e também a cadeira de Empreendedorismo, que é o tema no qual hoje estamos aqui ou vamos então debater. Edvandro Calumbaque é o meu nome, sou estudante universitário, frequentando assim o primeiro ano da universidade e no curso da Contabilidade e Finanças, sou empreendedor e tenho tido algum desenvolvimento naquilo que é o empreendedorismo e graças a Deus fui convidado para estar e desenvolver esse tema sobre empreendedorismo. Bem, fala para vocês, Efilino Fuca, como todos vocês já sabem. Vamos agora começar com a nossa. Gostava primeiro de saber, sendo que o nosso tema remete-nos à criatividade e inovação, tem uma ligação direta com o que diz ser o empreendedorismo. Gostava que o pessoal lá de casa conhecesse mais acerca do empreendedorismo, o que na verdade é o empreendedorismo. Bom, quando se fala de empreendedorismo, está-se a falar de um conjunto de processos da criação de um novo, não só negócio, mas como também ideias, comportamento e, sobretudo, durante esse processo de criação, surge uma palavra que muito tem sido negligenciado, que é a palavra inovação. Sempre que tivermos que definir o termo, a palavra empreendedorismo, naturalmente vamos encontrar sempre ligado ou aliado ao tema inovação. Portanto, em palavras miúdas, este é que é o conceito de empreendedorismo. Voltando àquilo que é a origem do empreendedorismo, nós sabemos que o economista Joseph foi o criador do termo de empreendedorismo. E nesse sentido ele trouxe uma definição do que o empreendedorismo nada mais do que o desenvolvimento de ideias e oportunidades a um negócio. Nesse caso, trazendo inovação e novas experiências. Eu sempre digo tendências. Quem é empreendedor tem a criatividade de tornar assim algo que era comum, tornar algo, digo, incomum. Por que eu digo incomum? A fim de trazer coisas que realmente pouco o mercado vê, e quando se fala pouco o mercado vê, estamos a falar de inovação. Então, quando é inovação, é criação. Estamos a falar de tendências. Então, nada mais do que isso, se não for isso, senão estamos a falar de empreendedorismo. Então, empreendedorismo é inovação e criação. Ok. E, na verdade, nós sabemos que o empreendedorismo está voltado mesmo para a área de criatividade e inovação. E qual é o nome que nós podemos caracterizar as pessoas que se intitulam empreendedoras, se integram a criatividade e a inovação? Por exemplo, eu abro a questão por exemplo, uma geladaria dentro de casa. Ok. Posso considerar-me empreendedor por isso, sendo que já existem geladarias em casa para outras pessoas? Não. E é uma coisa que muitos temos confundido. Não podemos confundir comerciantes, empresários e empreendedores. A partir do momento que eu abro uma geladaria ou qualquer que seja o meu negócio, se não existir particularmente o termo inovação, por isso é que eu disse aqui
sempre que tivermos que definir, vamos encontrar esse termo inovação. Naturalmente não estamos diante de um empreendedor, mas estamos diante de um comerciante, ou em alguns casos até diante de um empresário ou alguém que está a dar passos para esse ramo do empresariado. Pois, acrescentando aquilo que o nosso doutor disse, no momento quando as pessoas têm de dar, como eu posso dizer, têm de desenvolver aquilo que já encontra-se no mercado, não está a se falar do empreendedorismo, do empreendedor. Por que eu digo isso? O empreendedor é aquele que identifica problemas, identifica oportunidades e traz uma inovação, uma criação, porque o empreendedor ele satisfaz ou ele dá solução aos problemas que Angola ou o mundo inteiro tiver. Porque se eu estiver no mercado do negócio e já encontrar, como já deu esse exemplo, posso dar aqui mais um exemplo, já várias padarias, podemos estar a falar de comerciantes ou empresários. Porque quando eu começar a atuar nesse ramo da padaria ou pastelaria, eu não serei identificado como um empreendedor se caso eu não trazer coisas novas. Por isso que o empreendedor, mesmo quando encontra um produto já no mercado, vamos exemplo, de carros. O carro foi criado faz tempo, mas hoje conseguimos ver um carro elétrico. Conseguimos ver carro elétrico. Isso foi criado por alguém que teve a tendência de trazer uma coisa nova que o mundo em si nunca viu. Então, o empreendedorismo é mais nada. O empreendedorismo é mais do que trazer coisas novas. É mais do que isso. Por quê? Porque que quando estou a falar isso, o empreendedor, quando atua no mercado, ele trazendo coisas novas, ele tem que satisfazer ou resolver ou solucionar um problema que a população em si encontra. Então, nós precisamos ser um empreendedor que traz soluções para solucionar os problemas que já existem no mercado. Okay. E em função disso também é bem verdade que o empreendedorismo gera emprego. Sim. E eu gostava de saber, pelo menos com o pessoal lá de casa também, a diferença entre o autoemprego e o empreendedorismo. Ok. Sim, tem a palavra. Sim. Ok. Quando nós estamos, já acabamos aqui de definir o que é empreendedorismo, quando nós estamos a falar de autoemprego, normalmente nós estamos a falar do desenvolvimento ou a transformação de conhecimentos a um produto. Quando eu falo de... vou dar aqui um exemplo. O Zeferino faz parte de uma empresa, né? Tem um conhecimento na área da economia. E tendo ele um conhecimento na área da economia, ele não quer se submeter à liderança ou às rotinas do chefe, às regras do chefe. Ele então cria aquele conhecimento que ele tem em um produto, a fim de oferecer às empresas. O exemplo que nós temos são as consultorias, muitas consultorias que nós vimos que prestam serviço a outras empresas. Isso eu falo de autoemprego. As pessoas não querem submeter à liderança ou às regras dos chefes. Agora, quando nós falamos de empreendedorismo, é isso que eu disse. O empreendedor é aquele que traz a solução para um problema. Okay? Então, há uma diferença no caso disso, porque o autoemprego, eu olho para mim mesmo. Eu olho para mim mesmo a fim de satisfazer as minhas necessidades mais individuais. Okay? Agora, o empreendedor olha mais para a comunidade. Então, o empreendedor é aquele que não espera simplesmente remuneração para ele mesmo, mas sim também benefícios para a comunidade. Okay? Mais ou menos isso. Sim. Bom, dando um chega, quando fala-se de autoemprego, na verdade, quando alguém, por iniciativa própria ou não, em função de um determinado contexto, naturalmente, decida suprir com as suas necessidades em função de alguma sustentabilidade. Ou seja, pelo facto de não quiser trabalhar para outrem, ou em função de uma circunstância ou de um contexto econômico difícil que determinados países vivem, eu, por si só, vou decidir criar normas de modo a fazer com que eu também possa sustentar ou então suprir algumas necessidades pessoais. E diferente do empreendedorismo que nós aqui acabamos de dizer, eu naturalmente vou criar não só ideias, como também gerar novos negócios, empregos, e não só de modo a servir uma determinada comunidade. Sim. Ok? E o empreendedor, naturalmente, quando se fala de empreendedorismo, é alguém que tem a capacidade de liderar. E nós, quando lideramos, estamos a falar
alguém que naturalmente vai dirigir um determinado grupo de pessoas, ok? Se eu vou dirigir um determinado grupo de pessoas, podemos considerar isso como uma determinada comunidade. Eu não tenho simplesmente objetivos de servir a mim mesmo, mas como também poder servir os outros. Sim. Diferente do autoemprego, ok? Em que eu vou criando formas, mecanismos de poder suprir com algumas que são as minhas necessidades. Deixa eu só acrescentar mais um pouco. Quando nós estamos perante um autoemprego, normalmente nós pensamos, né, que deixaremos de ser empregados. Quando disse que fugimos da rotina e das regras dos chefes, nós demos exemplos aqui de consultorias e empresas que prestam serviço. Se eu tiver a prestar serviço a uma empresa, eu teria a obrigação de poder depositar mais tempo naquele serviço que eu tiver a prestar. Então, não serei diferente daquele que é empregado por aquela empresa. Porque é uma responsabilidade que eu tenho de atender às necessidades daquela empresa. Por isso que eles solicitaram os meus serviços. Então, eu aí também não deixarei de ter aquelas características que o empregado que é fixo ou do que faz parte do quadro de funcionários da empresa, terei quase as mesmas características. Porque eu farei de tudo para dedicar o meu tempo a fim de solucionar ou dar respostas naquilo que foi me pedido. E também esperando um salário no fim do mês. Acredito que como vou dar o exemplo, porque eu já trabalhei numa consultoria de contabilidade, normalmente os consultores de contabilidade, eles fazem, chega um tempo em que eles criam o relatório final das empresas. Eu criando o relatório final das empresas, eu acredito que o salário que aquela empresa vai me dar, o dinheiro que aquela empresa vai me dar, será no fim do mês. Então, eu depositarei o meu tempo a fim de eu satisfazer aquelas necessidades como deve ser e eu tiver resultados positivos, que é o salário no final do mês. Então, quer dizer que muitas vezes as motivações, por exemplo, para o autoemprego, remetem-nos às motivações financeiras. Os indivíduos em si sentem-se motivados financeiramente para poder abraçar o autoemprego. Esse é o mais sensato e o mais correto. Falamos aqui sobre a diferença do autoemprego e o empreendedorismo. Porém, agora gostava de fazer uma outra questão sobre o autoempreendedorismo. O que é? Esse termo parece vulgar, mas é desconhecido como conceito para muitos. Eu gostava de saber o que é o autoempreendedorismo. Sim, posso? Ok. Quando estamos perante um autoempreendedorismo, vou pular um pouco no tipo de empreendedorismo individual. Eu acredito que há uma característica, há uma semelhança no autoempreendedorismo e no empreendedorismo individual. Porque quando nós começamos a autoempreender, realmente nós olhamos para aquilo que também, como já disse, aquilo no autoemprego, mas há uma pequena diferença, empreender olhando para nossas necessidades, tanto individual como as necessidades familiares, a necessidade que nós passamos ao decorrer do tempo. Mas, sendo um empreendimento, nós olhamos também para a comunidade. Mas o maior ponto que nós olhamos quando falamos de autoempreendedorismo é para nós mesmos. Não sei se eu consegui fazer entender. Bom, autoempreendedorismo não foge daquilo que é o empreendedorismo individual. Sim. Ok? Em que eu tenho necessidades particulares, em função dessas necessidades particulares, naturalmente, crio aqui mecanismos, crio fórmulas, inovo, de modos aqui não olhando mais para a comunidade, mas simplesmente aquilo que são as minhas necessidades pessoais. E olhando para as minhas necessidades pessoais, naturalmente, atrás de mim tem pessoas, não é? Estamos aqui a falar da família, entre outros elementos. Mas tem este pendor. Ao contrário do processo empreendedor ou empreendedorismo como tal, em que eu não olho simplesmente para aquilo que são as minhas necessidades pessoais ou individuais, mas aquilo que também é a necessidade do meu coletivo ou da comunidade onde eu estou inserido. Por isso é que, quando eu entrei aqui, a primeira questão que eu fiz é que se estamos numa zona onde o índice de delinquência é elevado. Porque projetos do gênero, naturalmente, surgem, na maior parte dos casos, em comunidades onde o índice de bandidagem ou de criminalidade é elevado. Então, estamos aqui também diante de alguém que naturalmente procurou inovar,
não só para suprir com aquilo que são as necessidades pessoais, mas também necessidades daquilo que é a comunidade onde vive. Ok. E naturalmente, muitas outras pessoas daqui podem chegar, podem passar aqui e, ao chegarem aqui, podem mudar de ideia. Direto ou indiretamente, não estás a servir simplesmente aquilo que é a tua necessidade, aquilo que é o teu desejo, mas também o desejo da comunidade onde estás inserida. Então podemos dizer que a nossa equipe pode ser considerada como autoempreendedora. Sim, sim. Vocês podem ser considerados como autoempreendedoras porque, em primeira instância, vocês estão a suprir aquilo que são as vossas necessidades, os vossos desejos. Isso depois pode se estender. Em função daquilo que vocês vão divulgando, em função daquilo que vocês vão fazendo, isso pode se estender. E também é vulgar, é notório e é recorrente que se ouça muitas vezes um termo em empreendedorismo, networking. Ok. Muitas vezes é definido como uma base de dados em contactos relacionados ao tipo de negócio que se faz. Eu gostava de saber, de modo pessoal também, acredito que muitos aí em casa também possam ter essa pergunta, como construir uma base de dados, quer dizer, um networking sólido para poder satisfazer aquilo que são as minhas necessidades enquanto negócio, tanto para um modo geral, quanto para um modo meio que selecionado dentro da própria comunidade. Ok, por exemplo, só o facto de eu estar aqui, acabas criando vínculo comigo, ok? E eu, em função de conhecimento, em função da base de dados de pessoas que eu conheço, eu posso influenciar essas pessoas a poderem expandir o teu negócio. Negócio aqui entre aspas, né? Posso influenciar essas pessoas a expandirem aquilo que estão aqui a fazer. Mas a verdade é que, hoje em dia, quando se fala de networking para a nossa realidade, a definição acaba nos remetendo para aquilo que é o conceito de nepotismo. Essa é a concepção que nós temos sobre networking. Mas, se pegarmos a essência da palavra como tal, não nos remete nessa concepção que nós temos, ok? Eu tenho uma base de dados, eu tenho um conjunto de pessoas em que vamos partilhando ideias, vamos compartilhando sentimentos, entre outros elementos, de modos ou relativamente a um determinado negócio. Se, porventura, o meu produto, negócio aqui, for bom ou for interessante, naturalmente, se essas pessoas se interessarem por esse negócio, naturalmente eu posso expandir de modos a afetar também outras pessoas. Mas hoje em dia, quando se fala de networking, pronto, não é? Ok, você pode me colocar no sítio Y, eu vou falar consigo e coloca-me no sítio Y, mesmo tendo competências ou não. Então, é basicamente essa concepção que nós temos hoje em dia relativamente a networking. Ok, deixa eu aqui dar um contributo. Network, se a gente desfazer a palavra em si, nós temos net como uma rede, work como trabalho. E podemos também trazer, né, como o nosso doutor disse, net, rede e work, trabalho, podemos dizer como rede de relacionamento ou rede de contato, ou troca de informações ou de dados. Para levar no empreendedorismo ou no negócio, eu digo sempre nas minhas alunas, lá no centro de formação, eu digo, após de vocês saírem daqui, depois de criarem, de fazer a formação, quando vocês irem para fora, ver para investir, criam um relacionamento com pessoas que estão na mesma área e na mesma visão, ok? E quando nós criamos esse relacionamento com esse tipo de pessoa, assim como o doutor disse, nós começamos a ter êxito naquilo que nós fizemos. Porque o pensamento em si, ou aquele contato que nós temos com as pessoas, vai nos impulsionar a poder criar mais e a poder desenvolver aquilo que nós trouxemos na mesa a fim de ser debatido. Imagina que eu trago aqui um projeto de negócio. Eu digo que o projeto é assim, é assim. Chega o Zeferino, traga a ideia e o doutor traga também uma ideia e aquela ideia, se for construtiva, se for benéfica, porque o Zeferino e o doutor têm a mesma visão que eu tenho. E eu acredito, assim como nós estamos a falar aqui do empreendedorismo,
o doutor está falando do empreendedorismo com uma definição semelhante daquilo que eu disse. Então não há nenhuma diferença. Então é importante que o network seja totalmente desenvolvido naquilo que é os nossos negócios, a fim de ter sucesso e ter benefícios, ou bem dizer, ter sucesso e bons resultados naquilo que nós queremos fazer. Então é muito importante ter essa rede de relacionamento, principalmente nós que somos empreendedores, conhecer, ter contatos, pessoas de fora que já tiveram na mesma área, a fim de a gente ter também bom desenvolvimento e sucesso naquilo que nós fizemos. Bem, falamos aqui sobre a rede de contatos, a rede de trabalho, e vamos buscar um pouco para a nossa realidade. Conforme o doutor aqui disse, sobre a questão do nepotismo. Até que ponto a influência criada dentro desta rede de contatos pode trazer benefícios se recairmos ao nepotismo, e até que ponto traz consequências negativas se recairmos à mesma realidade? Bom, eu não sou apologista de que quem cria um negócio, quem cria um empreendimento, não possa empregar familiares. Eu não sou apologista a isto. Mas desde que estas pessoas tenham capacidades para exercer o trabalho, a tarefa na qual nos são incutidos. Se os meus familiares, meus amigos, meus próximos tiverem a capacidade de exercerem aquilo que realmente lhes é pedido, eu não vejo problema nenhum em poder empregar ou então poder naturalmente ajudar essas pessoas. E o inverso, ao colocarmos pessoas que naturalmente não têm competências necessárias, não têm as valências necessárias para exercer determinados cargos ou determinadas funções, naturalmente isso pode ser prejudicial para a própria empresa, para a própria organização. E sabe muito bem que um dos 7 princípios fundamentais de Weber ou de Max Weber para a concretização daquilo que são os objetivos preconizados por uma organização é justamente o 7º princípio, o 6º princípio, que é a competência técnica, ou seja, a seleção e ocupação de cargos dentro de uma organização são feitas com base nas competências técnicas do empregado. Ponto. Agora, o inverso naturalmente são danos, ou até pode criar um clima que não é, ou que não será favorável à própria instituição. Portanto, infelizmente, para a nossa realidade ainda é muito comum que hoje em dia se verifica, não é, que pessoas que tendo ou não conhecimento relativamente ao exercício de alguma tarefa ou de algum cargo ou alguma função, vão ocupando cargos, em muitos casos até de chefia, e que naturalmente acaba sendo prejudicial para a própria empresa, para a própria organização. Mas se a pessoa ter realmente competências como tal, então não vejo handicap nenhum em que ou em poder escolher essas mesmas pessoas para o exercício dessas tarefas. A empresa que realmente quer ter sucesso é preciso trazer quadros qualificados, posso assim dizer. Quando nós começamos a olhar mais a favorecer aquilo que são nossos parentes, só porque está a passar por uma situação difícil, então nós achamos que é o nosso parente e nós começamos a envolver ele no nosso negócio e não é capacitado para exercer as funções que nós colocamos, nós começamos a ter baixa. E aí chega ao ponto de eu, como proprietário, não tiver proveito, nem ele, também como funcionário, não tiver proveito. Chega um tempo que a gente vai para a falência. Eu aprendi que 68% da clientela nós perdemos quando um cliente está insatisfeito. Imagina que nós colocamos um funcionário a atender muitos clientes e não é competente para estar lá. Os clientes não saem simplesmente satisfeitos pelo que lhe compraram, mas sim também pelo atendimento que lhes foi oferecido. Então, quando nós não começamos a oferecer atendimentos qualificados e nós temos funcionários que não são qualificados, aí a gente começa a ter problemas. Começamos a ter baixas nos nossos negócios.
Então, nós temos que olhar mais para as pessoas que estão capacitadas e competentes para exercer certa função. Porque quando nós começamos a colocar simplesmente familiares, colocamos pessoas, não estou aqui a dizer que os familiares não podem ser empregados, tal como o doutor disse, que familiares qualificados, competentes para exercer uma função. Okay? Porque isso aqui também nos favorece e traz também benefícios para nós, proveitos para nós, como proprietários. Porque quando há pessoas capacitadas, nós ganhamos. Porque nós oferecemos, imagina uma empresa que vende produtos, mas também presta serviço. A prestação de serviço é feita pelos colaboradores da própria empresa. O atendimento em si. Então, se é feito por eles, os próprios funcionários devem ser qualificados para tal. Ou tem a política de treinamento. Se caso ele não tiver qualificado, é um familiar que realmente nós amamos e queremos colocar, passa por um treinamento. Passa por um treinamento. E quando ele passa por um treinamento, aí ele ganha a capacidade, a competência de exercer aquela função. O treinamento pode ser intensivo. A prática faz a perfeição. Então, se a prática faz a perfeição, assim como nós dizemos, vamos lhe colocar num treinamento. E quando nós colocamos num treinamento em pouco tempo na teoria, ele passa logo para a prática. Mas assim, exercendo funções que, não digo não muito importantes, mas sim importantes também. E se quiser colocar como chefe, ou um patamar, um cargo muito elevado, passa primeiro do baixo, porque é importante que a empresa tenha pilares, ou uma casa tenha pilares, e os pilares seguram a base para que a casa não seja destruída. Então, se nós precisamos que a nossa empresa tenha pilares, pilares capacitados que possam segurar a nossa empresa, precisamos também ter funcionários treinados e funcionários qualificados para ser. Eu, pelo menos quando eu vou para empregar no centro de formação, eu escolho as pessoas que foram formadas por nós. Porque são pessoas que realmente recebem visões, a nossa visão, e como nós trabalhamos. E fica mais fácil ele trabalhar comigo na mesma visão, porque foi treinado e foi formado por nós. Mais ou menos isso. Mas, por exemplo, com a questão do que fez daqui a pouco, vocês selecionam pessoas que foram formadas por vocês. Será que é um padrão ou apenas uma forma de poder equilibrar aquilo que vocês fazem? Um padrão não. Porque eu digo que, além de ter pessoas, quadros, né, que foram formados, qualificados, no mercado também fora, encontramos pessoas qualificadas. Então, se eu dizer que isso é um padrão, nós poderemos estar a perder pessoas qualificadas, vai ficar aquelas pessoas que nós formamos. Certo. Então, não é um padrão, é simplesmente no sentido de que as pessoas consigam entrar de uma forma muito simples na nossa visão e trabalharem, e a formação não para, a formação é contínua, porque nós crescemos consoante o tempo. Então, não é um padrão. Isso, na verdade, isso faz parte da cultura das organizações. Sim. Ou seja, há empresas que procuram recrutar aqueles trabalhadores ou empregados que identificam-se a priori com aquilo que é a organização. Sim. Normalmente, isso é muito comum. Nós queremos estar próximo de pessoas que partilham os mesmos valores conosco. Pois. O mesmo acontece nas organizações. Eu, quando formo alguém, dou formação em alguém, é porque eu estou consciente daquilo que é a minha potencialidade, daquilo que eu estou a transmitir para essas pessoas. Realmente. E eu, ao recrutar ou a empregar essas pessoas, eu quero aqueles que realmente identificam-se com a minha causa, identificam-se com a minha organização. Então, eu vou buscar essas pessoas. Desde que identifiquem-se com a minha empresa como tal, eu vou buscar. Não importa se eu vou formar, se eu que formei ou não. Desde que as pessoas identificam-se com a empresa, eu busco essas pessoas. Bem, agora vamos para a próxima questão, remetendo-nos à realidade que cá vivemos. Eu gostaria de saber, na vossa óptica, qual seria ou qual é a política pública que o próprio Estado deve adotar para o fomento do empreendedorismo juvenil aqui em Angola? Políticas que o Estado deve adotar para o fomento do empreendedorismo juvenil na nossa realidade. É uma questão que, e tu, Zeferino, tu conheces muito bem, é uma questão que eu coloco sempre nas provas. Infelizmente, nas economias centralizadas, o Estado tem sido ou é o maior empregador.
Cabe ao Estado, não é, criar emprego para satisfazer a demanda de uma determinada população. Ao contrário das economias de mercado, não é, que é completamente o inverso. Mas aqui dizer que para a nossa realidade é preciso que se crie um conjunto de mecanismos, um conjunto de processos que, em primeira instância, dá a facilidade aos jovens a terem ter o acesso a um crédito bancário, em primeira instância. Porque eu se identifico, das primeiras questões que nós vamos identificar quando falamos do empreendedorismo, eu se identifico uma oportunidade. Se vou correr riscos e se naturalmente vou inovar, o quarto elemento que surge neste quadrado é o termo recursos. Eu tenho que ter recursos. Não existe processo empreendedor sem que haja recursos. E aqui o recurso não pode ser visto simplesmente no âmbito financeiro, no âmbito material, no âmbito humano, etc, etc. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é permitir com que as pessoas tenham acesso ao crédito. E não só o Estado, mas como também as próprias universidades aqui são chamadas a dizer alguma coisa. Porque eu tenho dito que o objetivo de um curso superior, para além da aquisição de conteúdos programáticos e técnicos científicos e de uma oferta de uma qualificação profissional, é de ajudar a criar sonhos, ou seja, ser um projeto de ideias, uma incubadora de projetos que permita com que o estudante, ao sair da universidade, saia com toda a energia e entusiasmo necessário para poder concretizar carreiras de sucesso. E o mais importante aqui que o estudante deve levar da universidade não pode ser simplesmente o diploma, mas esse conjunto todo de energia, esse conjunto todo de entusiasmo que vai me permitir também poder transformar a comunidade onde eu vivo. Porque diante das condições reais que nós vivemos, são estes os valores que levaram países a desenvolvimento. Eu preciso correr risco, eu preciso gerar riquezas. E nós só podemos gerar riquezas quando naturalmente empreendemos. Então, não podemos olhar ou atirar a areia simplesmente para o Estado. As universidades também têm um dever aqui, ou têm um papel aqui que deve ser cumprido. Hoje já existe a Academia do Empreendedor de Luanda. Acho que é um projeto estatal. E o que é que os outros fazem? Ok, o governo fez. O que é que os outros fazem? Ok, o governo fez. E os outros fazem o quê? Porque se acharmos que todos nós estamos dotados ou fomos dotados para sentarmos numa carteira, depois termos o diploma e levantarmos que eu sou licenciado, eu sou mestre, estamos a correr para um caminho errado. O sentido da vida é que no final do dia todos nós possamos colocar algum pão na nossa mesa. Mas para colocar pão à mesa, é necessariamente que todos nós vamos à universidade? Não. Não é necessário isso. Há talentos natos, há talentos puros que nós podemos aproveitar. E aproveitando talentos, esse tipo de talentos, naturalmente estamos aqui ou podemos entrar neste processo empreendedor. Há escolas aqui de formação técnico profissionais. Há muito jovem com ensino médio que tem uma mente brilhante, sem necessariamente passar por uma universidade. Então, eu acho que o Estado já tem feito alguma parte. Já tem feito alguma coisa. Agora, todos nós precisamos estar envolvidos nesse processo. Só assim é que nós vamos deixar de mendigar. Só assim é que vamos deixar de reclamar. Mas também, se calhar, reclamamos com alguma razão. Vivemos numa economia centralizada, onde o Estado é o próprio árbitro, é o próprio jogador, é o dono da bola, é o dono do campo, é o bandeirola, enfim. Então estamos aqui todos a reclamar. Mas que tem feito alguma coisa? Sim, faz. Mas os outros também precisam fazer alguma coisa.
E aqui as universidades, sobretudo as universidades aqui, são chamadas a dizer alguma coisa. Gostei do exemplo do Estado, do campo de futebol. Então resumimos nisso, né, que o Estado precisa dar espaço aos empreendedores. Se a gente sabe que o empreendedorismo tem a tendência de minimizar ou diminuir o desemprego no país e criar empregos, então o Estado tem que olhar mais para aqueles que têm a motivação de trazer um desenvolvimento no país, a fim de disponibilizar recursos necessários, capitais necessários, como o doutor já disse, créditos, para que aquela motivação que eu tenho, saia e gera benefícios não só para mim, também para o Estado em geral. O Estado precisa deixar-nos jogar. Se estamos todos num campo, precisamos ser jogadores também. O Estado vai ser o árbitro, vai estar ali para orientar, mas precisamos também ser empreendedores, jogadores, a fim de que a gente tenha espaço no mercado angolano e trazer e ajudar o desenvolvimento e o crescimento do país. Assim também como se disse, as universidades em si. Antigamente tinha-se o hábito de que algumas empresas visitavam algumas universidades a fim de pegar alguns quadros para empregá-los. Não sei se agora continua isso, se continua é bom para nós. Isso também é uma boa estratégia. As empresas vão avaliar as pessoas ou os estudantes que estão qualificados para, quando terminarem os seus estudos e serem empregados. Também é uma estratégia que o Estado pode obter, a fim de também ajudar aqueles que têm a sua motivação. Posso chegar ao empreendedor corporal, aquele que pode estar lá na empresa a desenvolver aqueles conhecimentos de empreendedorismo que ele tem, a fim de inovar, porque o empreendedorismo não só é feito fora da empresa, mesmo dentro da empresa eu posso exercer esse que é de empreendedor, a fim de trazer coisas novas. Então, aquele mesmo... Desculpa lhe cortar, aí também estaremos já a falar sobre os tipos de empreendedorismo. Pois, onde envolve também o empreendedorismo corporal. O intraempreendedorismo. Empreendedorismo, é isso. Muitas vezes considerado como empreendedorismo dentro das próprias empresas. Isso dificilmente acontece, por exemplo, com empresas tradicionais. Isso é uma realidade que nós temos visto aqui. Porque nós vimos aquilo, é como se fosse um patriarcado. É passado de pai, filho, sobrinho, tio. E quando tu vens com uma ideia inovadora para poder implementar dentro da mesma empresa, aquilo basicamente é como se fosse uma afronta. Muitas vezes tem impedido para que isso, o intraempreendedorismo, tenha um desenvolvimento natural e satisfatório dentro das próprias organizações ou empresa. Eu gostava de saber qual é a vossa óptica nesse sentido. O que fazer quando estamos diante dessa situação? Bom, eu a princípio falei aqui de cultura organizacional. E infelizmente algumas empresas nossas são a base ou a essência daquilo que é o hábito no âmbito ou no seio da família. Porque na família nós nos comportamos assim, então como uma empresa familiar o comportamento também é assim, infelizmente. Mas devemos saber aqui que se querermos, ou se a gente quiser naturalmente ser competente ou competir com os outros, com as mesmas regras de jogo, em que o nosso produto possa vincar em um determinado mercado, é preciso que se dê a liberdade das pessoas em poderem pensar. E nós temos essa ideia de que quando uns pensam diferentes, são nossos inimigos. Porque eu tenho um pensamento diferente do seu, você é meu inimigo, você já não presta, você não serve. Nós podemos ir para o mesmo caminho, mas pensando de forma diferente. Ou ir para o mesmo objetivo, mas em caminhos diferentes. A essência é que, no final da conta, todos nós possamos atingir os objetivos. É como se eu te dissesse, Zeferino, vai até o portão, pega a minha bola que estes meninos estão aí a jogar. O lógico, o normal é que saias por aqui, abras o portão e pegas a bola. É o lógico. É a regra dominante. Mas há outros caminhos que podem me fazer com que eu chegue até aí.
eu posso pular por aqui. E pegar a bola, outra vez, ao voltar, também entrar por aqui. Cumprir ou não com o objetivo? Cumprir. O objetivo é que no final das contas nós possamos ter aqui a bola. A bola. Independentemente de cada um pensar diferente, é necessário que os objetivos sejam o mesmo. E dentro desse processo empreendedor, e como disse muito bem, que é o intraempreendedorismo, é o processo de criação, inovação, geração de ideias a partir de algo já existente. Eu estou numa instituição familiar ou não, eu inovo, eu trago coisas novas. E aqui não pode ser, essa inovação não pode ser simplesmente vista na vertente produto, na vertente comportamental também. Eu acabo, em função de um comportamento, em função de uma ideia qualquer, eu acabo revolucionando o comportamento das pessoas que estão dentro da organização onde eu estou inserido. Então, se acharmos que, ok, porque nós temos uma base familiar ou a cultura da nossa empresa é esta e não podemos mudar, temos que ter atenção que o contexto é dinâmico. Por isso é que eu tenho dito que nada é absoluto, tudo é relativo. As fórmulas, os mecanismos que eu utilizo hoje para a criação da minha empresa, se voltar a utilizar daqui a 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, eu posso não ter êxito. Com as mesmas pessoas, mas eu posso não ter êxito. Porque o mercado está constantemente em mudança. Então nós precisamos nos atualizar, precisamos mudar aquilo que são as nossas ideias, tendo em conta sempre a tendência do mercado. Só assim que naturalmente podemos marcar passos ou competir com as outras empresas. Quando nós começamos a viver em um padrão, nós vivemos em um conformismo total. E quando estamos a viver num conformismo, temos a dificuldade de ter um desenvolvimento, um crescimento. Então, quando nós começamos a padronizar as coisas, porque o antigo não é o passado, não é o hoje, e as coisas vão modernizando, vão crescendo. Então, por essa toda a inovação das coisas, tanto no seio empresarial, há necessidade de que a nossa empresa cria ou tenha pessoas capacitadas de trazer coisas novas para que traga um crescimento e um desenvolvimento naquilo que nós fizemos. Porque se ontem eu acredito que eu vi uma história, não sei se isso é a realidade, porque eu não cheguei a ver, a antiga Blue, desculpa aqui passar passar aqui a publicidade, passando a publicidade, ela quando criaram uma bebida em que não foi aprovada, ok? Não é aprovada pela população, a população não gostou. Então o que eles fizeram? Tiveram que inovar tanto na embalagem e tanto no líquido em si. Okay? Imagina que eles padronizassem aquela ideia, aquela criação que eles tiveram que não foi aprovada. Acredito que eles não teriam um desenvolvimento ou um crescimento. Apesar de ser uma empresa familiar, nós precisamos trazer pessoas que tragam, o empreendedor corporal, que traga inovação, que traga ideias positivas a fim do crescimento. Tal como o doutor já disse, se caso o objetivo for aquele crescer, ter sucesso, nós vamos receber aqui a ideia. Por isso que existe mesa de discussão. Então, quando nós estamos a discutir estratégia, a discutir ideias, acredito que chegamos a um ponto que vamos entrar em um acordo. Então, esse acordo é que vai nos fazer a ter um desenvolvimento e um crescimento da nossa empresa. Permita-me só, quando falou aqui da Blue, não é bem que a bebida não tenha tido aceitação da população. Os produtos têm ciclos. Sim, sim. Ou seja, tal como nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, os produtos também têm esse ciclo de vida. De vida, sim. E neste ciclo de vida nós vamos encontrar 4 estágios do ciclo de vida de um produto. Que é a fase da introdução, a fase do lançamento, a fase do crescimento, ou então desenvolvimento, maturidade e declínio. Mas também devemos saber que, apesar deste ciclo, nem todos os produtos, chegam exatamente ou passam exatamente por esses estágios. Sim, sim.
Nós também acontece o mesmo, nem todo mundo chega até a fase ou a idade de velho, a idade adulta. Uns nascem, infelizmente, depois de 2 dias, morrem. Ok? Os produtos acontecem exatamente a mesma coisa. A fase da introdução é a fase em que, naturalmente, o produto é colocado no mercado, é a fase em que o produto é lançado no mercado e, em função de que este produto é novo ou foi lançado no mercado, naturalmente o nosso volume de produção é baixo e, consequentemente, o volume de venda também é baixo. O inverso da fase do crescimento, em que produzimos mais e vendemos mais. Maturidade nos estabelecemos. E a fase do declínio é exatamente o exemplo que disse o meu colega de painel. E aqui reside o grande segredo das empresas. Ao invés de nós deixarmos que o produto morra como tal, eu entro com um produto de substituição. Eu inovo. Porque neste estágio que é o declínio, subentende-se que o mercado já tem absorvido todas as vantagens, todas as qualidades que os meus produtos ou que o meu produto oferecia. E eu, na qualidade de empresa, gestor de empresa, devo ter essa percepção, devo saber jogar neste sentido. Essa capacidade de poder fazer uma análise do mercado. Até que ponto o consumidor está a saturar-se do meu produto. E aí sim eu entro com um produto de substituição. Pegando este exemplo da Blue. E também devemos saber, conforme eu disse, que nem todos os produtos passam por essa fase. Exatamente. Bem, por agora tem uma outra questão que é muitas vezes também confundida. Por exemplo, quando nós falamos sobre empreendedorismo, remetemos à ciência. Quando falamos de ciência, falamos de conhecimento. E obviamente nós é sabido que existem 4 a 5 tipos de conhecimento. Tem o conhecimento científico, o empírico, o religioso, o filosófico e também considerado o tácito. E muitas vezes, nós empreendedores jovens, muitas vezes, também recaímos a questão do empreendedorismo de uma forma empírica. Alcançamos resultados, mas não conseguimos descrever as coisas tal conforme elas são. Por exemplo, nós criamos uma base de dados, mas não sabemos que isto é considerado como networking. Nós, por exemplo, temos uma das características do empreendedor, por exemplo, é a inovação. Nós, por exemplo, inovamos, mas não sabemos que isto é uma característica do empreendedorismo. Eu gostava de deixássemos aqui um conselho para o pessoal lá de casa, para saber diferenciar quando é que estamos perante a um empreendedorismo e quando é que estamos perante a coisas empíricas ligadas ao empreendedorismo. Bom, estamos perante o processo empreendedor ou empreendedorismo quando, sobretudo, nós criamos algo novo, inovamos alguma coisa que nunca antes tenha sido visto e nós surgimos com esta mesma coisa. Então, por isso é que sempre que tivermos que definir empreendedorismo, vamos encontrar a palavra inovação. Está sempre ligada à palavra empreendedorismo. Agora, falar de empirismo ou coisas empíricas dentro deste processo, naturalmente quando a gente desprovida de conhecimento ou desprovida dos processos ou dos princípios que norteiam este processo todo, a gente utiliza aquilo que bem convém, não é? De modos... experiências. Exatamente, com base em uma experiência, porque ouviu, porque viu, e o nosso currículo é baseado em experiências, não é? A pessoa entra na sala de aula porque... ou ele vai dar aula de um jeito porque o professor dele também dava assim, porque, enfim, é com base em experiências. Não temos um modelo padrão, um modelo próprio, é com base sempre em experiências. Então, quando a pessoa desprovida de conhecimento, desprovida da ciência, não é munida desse empirismo, naturalmente procura dar passos de modo a criar também, ou a gerar também um determinado negócio, um determinado comportamento, enfim, etc. Não é? Ok, falando do empirismo, vou aqui, temos que levar em conta que quando nós estamos perante o empirismo, estamos a uma base
de iniciativa. Okay? Porque quando eu tenho um conhecimento empírico, acredito que vai me impulsionar a ter os conhecimentos científicos, teológicos e os outros conhecimentos. Okay? Porque não há outro conhecimento que a gente vai desenvolvendo se antes, quando se criou, ou qualquer empreendedor, quando começou a criar algo, ele passou por um conhecimento primeiro empírico, como se diz, sem ter um conhecimento científico. Okay? Depois houve um desenvolvimento que foi ganhando mais conhecimento. Okay? Foi ganhando conhecimento ali, começa a ter noção de que para empreender precisa ter estratégias suficientes para assim trazer coisas realmente que podem alavancar aquilo que ele deseja fazer. Okay? Então, quando ele começa a empreender, o empreendedorismo em si, como já viemos falar desde o princípio, é trazer algo novo. E quando nós falamos de empreendedorismo, também pode se dar um caso de criar uma empresa. Eu posso criar uma empresa, começo no empreendedorismo, crio uma empresa. Então, quando eu começo a criar uma empresa, eu já sei que eu tenho estratégias suficientes, tenho ideias, tenho planos suficientes, assim, de manter o meu negócio estável. Mas quando eu tenho um conhecimento empírico, acredito que eu não vou chegar muito distante, assim como o doutor já disse que tem um ciclo de vida de qualquer empresa. E logo na introdução nós vimos as dificuldades. E eu, quando não tenho conhecimento de um empreendedor e só um conhecimento empírico, só chegando na introdução eu caio. Muitas vezes também tem acontecido, por exemplo, com empreendedores, principalmente na camada jovem, por carecerem de conhecimento sobre empreendedorismo, os seus princípios, o processo todo de como funciona. Muitas vezes eles pensam que implementando, fazendo o lançamento por si só e as atrocidades que vão encontrar durante o processo deverão ser aquilo que deverá servir de sustento para eles. Mas não deve ser entendido desta maneira. O empreendedorismo mesmo obedece um processo, obedece princípios, obedece regras. Sim, mas também devemos saber que nada é absoluto, não é? Sim. Ok, são, digamos assim, são princípios, são regras fundamentais, não é? Para se chegar, ao objetivo que a gente pretende. Mas não quer dizer que, categoricamente, não é? Se aplicarmos tudo conforme, vai dar êxito, não. Há probabilidade, há fortes probabilidades em dar êxito. São maiores. Exatamente. Bem, em torno do que se disse aqui, tudo que nós acabamos de conversar, há uma questão que muitas das vezes é confundida. Eu gostava que esclarecessem para o pessoal lá de casa a diferença entre um plano de negócio e uma ideia de negócio. Porque muitas vezes nós confundimos a questão de termos, por exemplo, dizer, pensei nisso, não é? Pensei que o meu negócio vai ser assim, vou vender, vou abrir a minha loja, vou criar franquias com essa mesma loja, será assim. Muitas vezes nós achamos que isso, na verdade, é um plano de negócio. Muitas vezes acaba se caracterizando mais como ideia de negócio. Eu gostava que o pessoal lá de casa ficasse mais informado com a diferença entre um plano de negócio e uma ideia de negócio. Deixa aqui, vamos viajar um pouco no passado, em 2020. Quando a gente foi atingido pela pandemia, Covid-19, nas redes sociais nós começamos a ver uma febre de que os jovens começaram a empreender naquilo que é as caixas explosivas, os buquês, e muitos outros jovens só tiveram esse incentivo por conta daquilo que os outros já faziam. Hoje temos uma empreendedora aqui, não vou citar aqui o nome, que hoje ela tem tanto êxito nas caixas explosivas e que ela cria, inova, e eu digo sempre que ela é uma empreendedora em pessoa. É o empreendedorismo em pessoa. Sim, ela é um empreendedorismo em pessoa. Então, quando, não vou citar aqui o nome, que hoje ela tem tanto êxito nas caixas explosivas e que ela cria, inova, e eu digo sempre que ela é uma empreendedora em pessoa. É o empreendedorismo em pessoa. Sim, ela é um empreendedorismo em pessoa. Então, quando nós começamos a ser impulsionados por aquilo que os outros já fazem, nós começamos a ter ideias para assim exercer aqueles negócios que já existem. E é o que eu digo sempre, é importante que qualquer negócio tenha base para sustentar o topo.
Quando nós não temos base para sustentar o topo, só tivemos uma ideia de negócio, não temos algo para sustentar aquela ideia, nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. Por isso, convém a gente partir para os planos de negócio. Aí onde nós começamos a falar de plano de negócio é o documento, né, que mostra todas as estratégias e o pessoal e as políticas em si que a empresa vai usar para exercer as suas funções e para o funcionamento da sua própria empresa, seu próprio negócio. Então, quando nós estamos perante uma ideia de negócio, nós precisamos recorrer para um plano de negócio, para assim não tiver baixa e não tiver caída logo no princípio, porque uma ideia de negócio talvez é só um impulso que nós tivemos por ver algo ou por uma necessidade que nós temos no momento. Mas para manter aquele negócio, nós precisamos ter um plano em si, que é o plano de negócio, as estratégias que nós precisamos, o pessoal que vai trabalhar conosco, a área financeira, como vai estar, como vai ser dirigido ou como vai funcionar. Todas essas políticas aqui fazem parte do plano que nós vamos ter de negócio. Bom, é basicamente o que acabou aqui de ser resumido, não é? Pensei fazer uma coisa e fiz uma coisa. Exemplo simples que acaba diferenciando ou que acaba dando exatamente aquilo que é o conceito de plano de negócio e ideias de negócio. Eu simplesmente pensei em fazer, ou seja, é uma ideia, eu pensei em fazer. E quando eu coloco em prática esta ideia, eu fiz. E ao colocar em prática esta ideia, naturalmente, transforma-se em plano de negócio, que é um documento sintético ou sintetizado que de forma detalhada subscreve aquilo que vai ser ou aquilo que é o meu negócio. E é com este documento que naturalmente podemos também ter acesso a financiamento bancário, por exemplo. Muita gente não consegue ter acesso a financiamento bancário justamente porque não tem um plano de negócio muito bem elaborado, muito bem estruturado. Então, a partir do momento que eu só pensei em fazer alguma coisa e não coloquei em prática, eu estou perante uma ideia qualquer. Uma ideia muito bem estruturada, mas sem execução ou sem aplicação prática. E um outro elemento que também nós devemos levar aqui em conta ou em consideração é entre o plano de negócio e o estudo de viabilidade. Às vezes confunde-se também muito estudo de viabilidade e plano de negócio. Mas o estudo de viabilidade nós vamos encontrar dentro do plano de negócio. Só é possível ter um estudo de viabilidade se eu tiver um plano de negócio. O inverso não existe. Então, há esta pequena diferença, uma pequena diferença que muitas vezes confunde-se ideia e plano. Eu simplesmente tenho em mente e não coloquei em prática. Quando eu coloco em prática, naturalmente estou diante do plano de negócio. E o plano de negócio, ele vai estar sempre associado, vai estar sempre ligado a pessoas empreendedoras. Não existe empreendedorismo sem um plano de negócio. Não vai existir. Daí cairmos nesse empirismo que estamos aqui a falar. Então, se não colocarmos bem as coisas no seu devido lugar, podemos não chegar aos objetivos que nós pretendemos alcançar. Mas também não quer dizer que de forma absoluta, se aplicarmos tudo isto, ok, vamos ser os empreendedores de sucesso. Não existe isso. Conforme eu disse, há fortes probabilidades, há fortes chances de nós podermos atingir esses objetivos. Há quem, sem um estudo, sem base científica, é considerado empreendedor de sucesso. Não passou por uma escola, não passou por uma formação. E um outro elemento também que nós vamos encontrar, uma das características que nós vamos encontrar nos empreendedores é essa curiosidade. O empreendedor é uma pessoa curiosa, gosta de experimentar coisas novas. Não, vou ainda tentar isso para ver o que vai dar. Sem essa base científica. Está a correr risco. Vou correr esse risco
experimentando alguma coisa. Essa coisa, não, vou tentar aqui. E quando assustar, pumba, deu aquele boom que nem ele mesmo esperava. Muitos começaram assim. Mais tarde, depois, com a própria ciência, o desenvolvimento da ciência, então começamos a ver que não, afinal de contas, olha, é mais fácil chegar aqui em função disto. Desses princípios que acabamos aqui de citar. Tá? Mas em termos, ou de forma miúda, basicamente é essa diferença entre plano de negócio e ideias de negócio. Ok, além de empreendedor social, também sou cristão, então vou recorrer um pouco na Bíblia que diz sobre o plano de negócio. Em Lucas 14, 28 até 30, ele diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que acabar, para não suceder que tenho lançado os alicerces e não a podendo acabar. Todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então aqui Cristo estava a nos dizer que antes da gente partir para realizar um negócio, precisamos sentar e calcular como vamos realizar. Nesse caso estamos a falar de um plano de negócio. Seja qual for a atividade que nós vamos realizar, é importante sempre sentar, fazer um plano. Porque o plano faz parte da vida do homem, não só no negócio, mas todas as áreas da vida. Então é preciso que a gente parte para um plano, assim teremos sucesso naquilo que nós desejamos fazer. Bem, e chegamos ao final da nossa conversa, mas eu gostava que deixássemos aqui conselhos para os jovens empreendedores de modo a alcançarem êxitos e contribuir tanto para a sociedade, para a política, para o âmbito geral. Okay. Conselho para os nossos empreendedores que estão lá do outro lado a ver. Sim, tem a palavra. Ok, começo já a dizer, né, é muito importante o jovem em si, principalmente uma Angola que nós estamos, e não só o mundo inteiro, empreender, porque o empreendedorismo cria negócios, cria empregos e diminui assim o nível elevado de desemprego. Então precisamos empreender mais, mas ter em conta que é necessário ter um plano de negócio. E também fazer com que os nossos negócios não tragam simplesmente remuneração para nós, mas também para a comunidade inteira. Saiba que empreender não é difícil. Eu há pouco tempo recebi, alguém me disse que não tem espaço para empreender. Vê que o problema é uma oportunidade para nós empreender. E o nosso país tem muitos problemas e não só. E nós precisamos pegar esses problemas para transformar oportunidades para nós e criar empregos e gerar empregos a fim de diminuir a taxa elevada de desemprego. Bom, primeira coisa é que procurem identificar oportunidades. Corram riscos, inovem e naturalmente procurem ter recursos. E em segunda instância, não pensem primeiramente em dinheiro. Em dinheiro, pois. Dinheiro foge de quem corre atrás dele. Procurem se preocupar com as pessoas, procurem transformar a comunidade onde vivem e naturalmente ser fontes de inspiração. Porque um dos aspectos particulares ou relevantes desse processo é justamente a inspiração. O empreendedor é alguém ou deve ser alguém que inspira, alguém que lidera. Liderança e inspiração estão interligados. Se nós não pensarmos, até podemos ter recursos, até podemos identificar oportunidades, mas naturalmente não vamos chegar ao objetivo que nós queremos atingir. Então, não corram ou não pensem em dinheiro em primeira instância. Procurem servir as pessoas e, servindo as pessoas, verão que o sucesso por si só virá atrás de nós. O dinheiro por si só virá atrás de nós como uma recompensa daquilo que a gente fez. Tá? Basicamente. Quero deixar aqui um provérbio, desculpa, que diz que o preguiçoso morre por não tentar e morre quando ele não coloca a mão no trabalho. Então precisa
você precisa colocar a mão no trabalho, não simplesmente desejar. Porque quando você começa a desejar, você mata totalmente a tua moral. Bem, pessoal, este foi mais um vídeo. Hoje falamos sobre o empreendedorismo juvenil e o fomento do autoemprego. Muito obrigado aos meus colegas de painel que estiveram aqui comigo. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Muito obrigado para quem esteve do outro lado a acompanhar-nos. Vemo-nos na próxima edição. Não esqueçam, subscrevam o nosso canal, sigam as nossas redes sociais e estamos juntos. Obrigado.